E aí, vamos estudar a lição? Você já sabe que o texto áureo da lição dessa semana é o texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, falando que a escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E os pais normalmente transmitiam as informações para os seus filhos em um processo de comunicação oral, denominado de pique-a-bote. Eles ficavam transmitindo de geração após geração, até que houve a necessidade de registrar tudo isso de modo escrito. E esse registro inicial foi feito por Moisés, e Moisés, ao compor o registro dos 5 primeiros livros da Bíblia, você concebe a ideia de que esses registros são denominados de Torá. E Torá muitas vezes é associada à lei. Quando você fala em Torá, você está falando de lei, mas a palavra Torá, melhor traduzida, seria pelo ensino. As leis estavam inseridas dentro do contexto do ensino. Entre outras coisas que eram ensinadas, também estavam as leis. E quando você olha para os livros históricos, você percebe como foi a vivência do povo em relação a estes ensinos. Uns fracassados, outros bem-sucedidos, e tudo sempre associado com a assimilação e a colocação em prática dos ensinos que foram dados dentro do contexto da aliança, dentro do contexto da graça. Ou seja, Deus fez uma aliança e aqueles que mantinham a aliança com Deus estavam então seguindo suas orientações dadas na Torá. Os livros históricos mostram desenvolvimento nesse aspecto. E os livros proféticos advertem, os profetas maiores e os profetas menores em especial, estão advertindo quando o povo viveu distante deste concerto, desta aliança e, consequentemente, distante da lei. Note, todo que tinha aliança com Deus mediante a graça mostrava uma vivência desta aliança através da prática da lei. Não existia a prática da lei orientada, desvinculada de uma aliança. Faz uma aliança com Deus e siga as orientações do Senhor. O Novo Testamento, a perspectiva é a mesma. Você aceita a aliança da graça de Deus e aí você vive segundo as orientações do Senhor. É assim que a coisa funciona. Lei e graça, graça e lei, ambas estão juntas, sempre, tanto no Velho quanto do Novo Testamento. É a perspectiva de vislumbre mais adequada. E você percebe que nos livros dos profetas menores e maiores, você percebe quão baixo desceu o ser humano ao rejeitar a aliança da graça e, consequentemente, as orientações da lei dentro deste contexto da graça. E aí vem as advertências para o povo retornar ao Senhor e, consequentemente, as suas orientações. Aí você percebe também que o livro dos Salmos é a composição dos ensinos de modo cantado. E você tem alguns salmos de ensino, como o Salmo 1, por exemplo, como também o Salmo 37 e o Salmo 73, que são exemplos claros de ensinos através das canções. Afinal de contas, o livro de Salmos é o livro do inário da Bíblia. É o inário da Bíblia, né? E aí você tem no Novo Testamento parábolas, cartas e todo um processo pedagógico desenvolvido através do Apocalipse, enfim. Tudo isso para que as orientações de Deus cheguem até o seu coração e ao meu coração também. Ei, sejamos acessíveis à orientação do Senhor. Vamos manter com Ele uma aliança da graça, na graça. Mas a vida daquele que vive na graça é orientado pela lei do Senhor, que corresponde ao seu caráter. E nós somos chamados a representar o caráter de Cristo nesta terra. Não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça. No entanto, o exercício da guarda da lei é o que demonstra a vida de um salvo. Aquele que foi salvo pela graça vive de acordo com a lei do Senhor. Ou você vai me dizer que você foi salvo pela graça para continuar matando, roubando, mentindo, adulterando, se prostituindo? Não. O Evangelho é o poder de Deus que transforma o coração humano. Ore comigo, Pai querido. Obrigado pela graça e obrigado pela aliança também demonstrada através da Tua lei. Em nome de Jesus, amém.